Olá! Na aula de hoje, vamos abordar os processos que compõem o recrutamento e pré-seleção do método que você adquiriu para ter a sua própria agência de babás em casa. Então, na aula de hoje, a gente vai vamos falar de cada caixinha que compõe esses processos para você ter bastante clareza de como funciona a agência de babás que você vai montar. Mas antes, gostaria de explicar bem dois termos, recrutamento e pré-seleção, né? A gente vai falar bastante aqui ao longo dos módulos sobre esses dois termos, então gostaria de deixá-los bem claro. Então, recrutamento. Então, recrutamento é esse processo de captar, de atrair as candidatas a babá para a agência. Então, é essa busca que a agência faz para trazer essas profissionais para o banco de babás, né? Nos módulos seguintes, a gente vai falar um pouco melhor sobre o que seria o banco de babás, que é simples, né? Que é onde as babás estão cadastradas, ficam com os dados na agência cadastrados para serem utilizados esses dados para o recrutamento e pré-seleção. Tá? Então, isso seria o recrutamento, a atração destas profissionais. Então, como fazer também, vamos ter um módulo específico sobre isso, né? Sobre como trazer essa mão de obra qualificada, essa mão de obra comprometida para compor, né, aí o seu banco de babás. Vamos falar também sobre o que é pré-seleção. Então, a gente não fala seleção de babás, a gente fala pré-seleção. Então, esse método que você está adquirindo é de pré-seleção de babás. E o que seria, então, pré-seleção? Então, a agência recebe as informações que a família, o cliente, né, deseja dessa profissional, né? Então, a partir disso, a gente vai definir um perfil dessa profissional. Quais características ela precisa ter para atender o que a família precisa, tá? Então, a agência recebe isso do cliente e vai fazer a indicação daquela profissional que entendemos que atende ao perfil solicitado, tá? O ponto importante aqui é que a família, né, o cliente, quem está precisando da babá é que vai bater o martelo, como a gente diz, tá? A aprovação final é do cliente. Então, a agência não faz esse processo sozinho, não é uma seleção feita somente pela agência, é uma pré-seleção, porque a gente compartilha essa validação, essa aprovação com o cliente, certo? Esclarecido, então, esses dois termos, vamos entrar em cada caixinha que compõe o processo de funcionamento da agência para você que nos assiste, para você que está vendo essa aula, ter bastante clareza de como funciona, para quê? Para aplicar, né, com facilidade, com clareza, assim que você iniciar a sua agência. Vou compartilhar aqui com você o método. Tá aí, então. Esse é o método completo, né, o fluxograma que explica o funcionamento da agência de babás. Então, a gente vai receber a solicitação do cliente. Então, ela chega através das redes sociais, através do WhatsApp, através da indicação. Isso é muito bacana. Com o passar do tempo, vocês vão ver que isso chega, né? Chega com facilidade, pedido de solicitação de recrutamento e pré-seleção de babás, preciso de uma babá, me ajuda com isso, então isso vai chegar a todo momento, isso é muito bom, né? Principalmente quando a gente vê que está chegando por indicação, um cliente que gostou e indica o nosso trabalho, então isso é muito, muito, muito bacana. Então, nessa primeira caixinha aqui, a gente fala de receber a solicitação do cliente, tá? Quando a gente recebe um pedido de recrutamento e pré-seleção de babás, o que nós fizemos para entender a necessidade do cliente? É enviado um formulário que nós temos pronto, foi feito no Google Forms, e lá
tem todas as informações para a cliente preencher, para a gente conseguir traçar um perfil dessa profissional que a família está precisando. Então, desde dados do cliente até informações sobre o profissional que ela quer, compõe aí esse formulário, que você vai receber ele já pronto. Então, o que a gente utiliza hoje, você recebe também para aplicar esse formulário pronto. Então, lá tem informações da idade da criança, quais as características fundamentais que a família julga importantes ter nessa profissional, qual vai ser a atuação dessa babá. Então, eles precisam de uma babá que seja mais, que atue mais no desenvolvimento da criança, uma babá mais para brincar, para desenvolver joguinhos com a criança, então essa parte mais de desenvolvimento da criança, ou uma babá mais tradicional que vai cuidar da criança, vai brincar, vai passear, mas também vai cuidar do quartinho, vai fazer a alimentação da criança. Então, nesse formulário, né, que vai ser utilizado para a cliente explicar o que ela precisa da babá, já tem todos esses campos para a cliente preencher. E ele é super simples de ser preenchido, ele tem as informações precisas do que a gente precisa para analisar, né, o que a cliente precisa, mas a cliente também não vai gastar muito tempo preenchendo, né? Hoje em dia, não é todo mundo que tem tempo, então é um formulário bem dinâmico que você vai receber ele já prontinho. Tá? Então, através da aplicação que a gente manda através do WhatsApp, ou e-mail, mas geralmente eu uso mais o WhatsApp mesmo, e é a recomendação que fica, né, que você utilize o WhatsApp. Então, você manda esse formulário pelo WhatsApp, geralmente a mãe, ou enfim, né, o pai ou a mãe da criança que vão preencher, geralmente é a mãe que preenche, e faz a devolutiva, retorna esse formulário preenchido, né, que vai ser utilizado para a gente definir qual é o perfil, o que a família precisa, né, de características nessa profissional para atendê-los, né, para atender a necessidade da família, da criança. Tá? Como segundo ponto, nós temos aqui o atendimento ao cliente. Tá? O modelo de agência, né, que você adquiriu o método, é uma agência que funciona online. Isso é muito bom, porque torna prático, torna a possibilidade de conciliar com uma outra atividade que você faz, né, de trabalhar estando próximo dos filhos, né, no caso, se você tiver filhos. Então, a possibilidade do online, ela é maravilhosa para trabalhar, porém, aqui é muito importante que, através da internet, a cliente consiga ter confiança. Então, a cliente está te procurando para a agência ajudar a encontrar uma pessoa que vai cuidar do bem mais precioso dessa família, que é o quê? A criança. Então, esse cliente, essa família precisa sentir o quê? Confiança no trabalho da agência, tá? Mesmo sendo online, esse atendimento é um ponto-chave importante para família se sentir segura já na agência, né? Para depois também ter confiança nessa profissional que vai ser indicada. Então, perceba se essa cliente prefere manter o atendimento pelo WhatsApp ou se ela vai ser melhor acolhida, se ela vai se sentir melhor atendida pelo telefone. Então, pergunte, né, como ela gostaria de ser atendida. Então, no atendimento, mesmo você trabalhando de casa, quando for conversar por vídeo, né, com essa cliente, geralmente eu faço atendimentos por vídeo pelo WhatsApp para quebrar o gelo, para passar essa confiança maior. Então, mesmo estando em casa, se arrume como se você estivesse saindo para trabalhar. Então, arruma cabelo, a roupa, enfim, como se você estivesse realmente saindo para trabalhar fora, né? Então, programa aquele tempo que você vai trabalhar na agência e se arrume, né? Tem apresentação de quem realmente está trabalhando. Então, para passar essa confiança, tudo aquilo que você falar precisa ser cumprido. Então, apresentação, falar e cumprir, né? A pessoa se sentir bem atendida, prontamente atendida. Então, coisas que vão fazer quebrar essas questões,
né, da distância que a internet que existe, né? Então, o online é muito bom, porém, a cliente tem que se sentir próxima da agência, tem que sentir confiança. Então, no atender, esse atender não pode ser frio, esse atender não pode ser robótico, né? É claro que é um método, né? Então, por ser um método, você vai aplicar sempre o mesmo padrão, né? Mas isso é bom porque dinamiza, isso otimiza, faz você fazer maior número de recrutamentos, capta, capta mais renda, tem maior rentabilidade. Porém, aqui a questão toda é acolher bem esse cliente, atender bem esse cliente, né? Quebrar o gelo da internet e o cliente se sentir próximo, mesmo estando online, tá? Para isso, a gente também tem modelo, você vai receber como atender o cliente, né? Esse modelo pronto, tá? Mas tenha em mente que é importante, né? O seu lado pessoal, seu protagonista nesse atendimento, tá? A parte pessoal, como ponto-chave, né? Para confiança no atendimento. Análise de cadastro para seleção de babá. Então, a cliente preencheu o formulário, aqui é a hora de você analisar esse cadastro, para entender que perfil de babá vai atender bem essa família, vai atender bem essa cliente. Então, é uma babá que precisa mais escolaridade, ela precisa de uma formação específica, ou é uma babá tradicional que vai fazer a comidinha da criança, que vai arrumar o quartinho, vai sair para passear. Então, entender a partir das informações que a cliente preencheu no formulário, qual é o perfil dessa babá, tá? Nós também temos a parte de atender, né, a babá. Então, a gente faz o recrutamento dessa babá e também preenchemos uma ficha que você vai receber pronta, tá? Então, nessa ficha, você vai ter condições de traçar um perfil dessa profissional. E qual é o trabalho da agência? Percebam, nosso trabalho aqui é ser ponte. Então, é unir o cliente que precisa da babá e a babá, né? Só que esse encontro, essa conexão precisa ser muito assertiva. Por isso, esse ponto de análise do cadastro para a seleção da babá precisa ser muito preciso, porque você vai precisar colocar a pessoa certa no local certo, tá? Então, entender qual é o perfil, qual é a necessidade daquela família para indicar a babá que tenha condições, né, de atender aquela família. Então, a família precisa, né, num exemplo aqui, de uma babá que conte historinhas, que ajude que auxilie a criança que está alfabetizando, a família não quer que cuide da roupa, da alimentação, quer alguém mais para desenvolvimento da criança. Então, uma babá que cursa pedagogia, ou seja, uma pedagoga formada, uma babá com outra formação, mas que tem um bom nível de educação, é um perfil que atende mais essa família. Consegue compreender? E a maioria, né, das solicitações, acredito que seja das babás que vão cuidar da roupinha, da comidinha, vão passear, então não precisa de um nível de educação tão alto, mas precisa o quê, essa babá? Ter outras competências que são paciência, gostar de criança, competências e habilidades, né? Gostar de brincar, de dar atenção, sentar, ouvir essa criança. Então, vocês vão fazer a análise do formulário que a cliente preencheu e confrontar, né, com os perfis que vocês têm, né, as fichas de cadastro do seu banco de babás, e vão fazer esse encontro, né, e fazer a indicação, né, dessa babá que atenda ao solicitado pela família. Tá? Então, isso é o que compõe aqui essa caixinha da análise do cadastro para a seleção da babá. Seguimos para a análise do banco de dados, que seria levantar todas essas fichas que eu tenho de babás e fazer a indicação assertiva. Então, de tempos em tempos, você tem que programar na sua agência, fazer o processo de atrair esses profissionais, para você ter sempre
um maior número possível de babás cadastradas e com perfis diferenciados. Dessa forma, você vai atender uma gama maior de clientes e vai conseguir rentabilizar mais, né? Então, anunciar essas vagas. Então, cada cidade tem o local de anúncio. Então, você fazer na sua rede social ou em locais de banco de talento, locais que já têm na sua cidade, anunciam vagas de emprego. Então, você precisa, de alguma forma, chamar, atrair essa mão de obra e fazer a entrevista com essa babá para fazer, para incluí-la, né, no seu banco de babás. Então, periodicamente, programe essa etapa, né, de entrevistar vários profissionais que vão fazer contato com a agência e aquelas que forem aprovadas, como fazer essa aprovação? A gente vai explicar na aula número 2 do processo de funcionamento da agência, mas tenha em mente que você vai precisar chamar essa mão de obra, entrevistar, classificar e manter o seu banco atualizado. Então, aquelas que forem saindo, ou seja, sendo aprovadas para iniciar uma relação de trabalho com a família, com o seu cliente, você vai precisar indo repondo esse banco. Então, programe de tempos em tempos. Esse tempo eu não consigo estimar exatamente, vai depender, né, da rotatividade dessas babás que vão saindo do banco e sendo empregadas, mas você vai precisar manter esse banco com um número de babás suficiente para quando chegar a solicitação do cliente, você ter a babá para fazer a indicação, tá? Então, recebi a solicitação da cliente, entendi qual é o perfil que ela precisa, verifiquei no meu banco de babás, né, qual que atenderia aquele perfil, tem uma babá que atenda, né, que eu acredito que atenda ao perfil que a mãe precisa, que a família precisa, né, que o cliente, nesse exemplo, precisa. Então, vamos verificar se ela está disponível, né, porque você fez a entrevista, passou algum tempo, você precisa checar que ela ainda está disponível para o trabalho de babá. Então, você vai fazer contato, e nesse contato você vai passar as informações do trabalho. Então, qual é o horário desse trabalho? Qual é a remuneração? Qual é a idade da criança? O que a família espera do trabalho dela? Então, quais são as atividades que ela vai desenvolver? E se a babá estiver, né, disposta a aceitar aquela vaga de trabalho, você vai indicar para uma entrevista, né? Então, lembram? Pré-seleção, quem vai dar o ok, o aval, quem vai bater o martelo que aquela profissional está aprovada é o cliente, é a família. Então, você vai agendar uma entrevista para se conhecer. Então, os pais e a babá, ou a mãe e a babá, enfim, como a família achar melhor. Então, essa entrevista pode ser na casa da família ou no local público, então fica a critério de cada cliente. E essa família vai conhecer a babá e a babá vai conhecer os futuros, né, os futuros patrões. Então, essa conversa vai acontecer e essa babá seguindo aqui nosso fluxo, se ela for aprovada, né, se a babá, ok, aceitou as condições de trabalho, gostou desse contato inicial com a família, e a família também, então a babá foi aprovada, existe a possibilidade de realizar a avaliação psicológica. Como é que é feito isso? Então, você deve ter uma psicóloga, uma profissional psicóloga, que vai aplicar testes e vai fazer entrevista para traçar um perfil dessa babá e vai atestar se ela está apta ou não para o trabalho de babá, para o trabalho de cuidadora infantil. Por que existe esse processo aqui na agência? Porque para agregar em segurança, né, para deixar o processo mais seguro possível. Então, a babá já vai conhecer o perfil de comportamento daquela profissional, vai saber que ela tem condições, habilidades que são compatíveis ao que é esperado de um cuidador infantil. Então, uma pessoa que é calma, que não age com agressividade, uma pessoa que vai ter condições de cuidar com
responsabilidade daquela criança. Então, na avaliação psicológica, na aula 2, vamos falar um pouco mais detalhado sobre isso, mas na avaliação psicológica, a psicóloga vai entrevistar, vai fazer um histórico daquela pessoa e vai aplicar um teste que se chama teste comportamental palográfico, tá? E também vai analisar, vai fazer um teste sobre a agressividade dessa babá. Uma pessoa que tem autoavaliação de agressividade não tem condições de cuidar de uma criança. Então, possivelmente, é uma pessoa que, em situação de estresse, pode ser agressiva com a criança. Então, aqui no teste, isso é uma profissional que já é descartada, que ela não vai ser indicada para ser a babá da família. Então, isso deixa o processo aqui não subjetivo. Então, a gente tira a subjetividade e entregamos uma ferramenta objetiva. A babá, né, quando ela é aprovada na entrevista, avaliação no teste palográfico e no teste de agressividade, então, a gente afirma, então a gente tem condições de atestar junto com o relatório que a psicóloga envia do resultado dessa avaliação, que essa profissional tem condições, sim, né, de cuidar de uma criança, que a criança vai estar segura com esta profissional. Então, muito bacana, a gente tira o subjetivo e entrega uma ferramenta que realmente traz, né, confiança aqui ao nosso método. Então, se a babá estiver aprovada na avaliação psicológica, se ela estiver aprovada na avaliação psicológica, vamos para a etapa de realizar treinamento com a babá. Sim, ela já vai iniciar, ela já vai para o mercado de trabalho treinada, né? Isso contribui muito para uma relação harmoniosa, construtiva com a família, com a criança. Então, ela vai receber orientações de como se comportar com a criança, como criar um elo de confiança com a família, em situações de festa, passeio, né? Então, como realizar de forma segura, como também manter a privacidade da família e outras coisas que são importantes e pertinentes ao trabalho da babá. A gente vai ter uma aula com a Mari, só desse tema, então a gente vai se alongar nessa parte, nessa aula que a Mari vai trazer aqui no curso, num próximo módulo, tá? Então, a babá, muito bacana do nosso método, ela já inicia o trabalho treinada, tá? Por último, se entrega o certificado de treinamento para essa família, né? Esse certificado vai impresso, você entrega para o seu cliente esse certificado, não é para babá, né? Quem pagou, quem custeou o recrutamento foi a família, então você entrega o certificado para a família. Essa família decidir entregar para babá, a gente recomenda que sim, mas fica a critério da família, né? Esse certificado que entregue para o nosso cliente, no caso. Tá? Aqui uma observação importante sobre a avaliação psicológica. Então, ela traz informações muito confidenciais, muito pessoais, né? Muito íntimas da pessoa, no caso, a babá. Então, não enviem, nossa recomendação aqui no método é para você não enviar a avaliação psicológica por e-mail. Então, isso pode ser enviado, né, de forma incorreta para uma outra pessoa, cair em mãos que não deveriam e causar problema, né, expor uma pessoa sem necessidade. Então, tomem cuidado, né, com essas questões da avaliação psicológica. Então, o relatório, a recomendação é que você entregue junto, impresso, junto com o certificado de treinamento. Então, a gente mantém mais seguro, prezando pelos dados, né, da pessoa, entrega de forma segura, impressa no envelope, relatório e o resultado da avaliação psicológica. Tá? E chegamos ao fim do processo de recrutamento de babás, tá? Uma pergunta, né? Você pode estar aí se perguntando. Se por acaso a babá não foi aprovada na entrevista, ou
a babá não aprovou a família, né? Pode acontecer também. Então, aqui nessa etapa, a babá foi aprovada, se ela não for aprovada, não significa que é uma babá que ela não possa voltar ao seu banco de babás, que ela tenha que ser descartada pela agência. Não, às vezes, realmente, né, a indicação não foi assertiva como deveria, né? Isso pode acontecer no início, até calibrar bem, né, o método. Claro que aqui a gente entrega um método, então você vai saber como fazer de forma objetiva, mas em caso, né, não deu muito certo aqui, né, essa etapa aqui não foi para frente. Caso aconteça isso, e que não foi gerado por nenhum problema ético da babá, ou seja, ela não agiu com mentiras, ou enfim, né, não foi algo que depôs contra ela enquanto pessoa, ela não fez nada que foi grave, ela realmente só não foi aprovada, ou ela não quis, não fluiu aquela conversa, enfim, mas ela não mentiu, ela não errou, ela não agiu de forma desonesta, né? Então não foi nada, nenhuma questão ética. Simplesmente ou ela não foi aprovada, ou ela não foi boa aquela conversa com a família. Então essa babá, se não teve nenhum problema ético, ela pode retornar para o seu banco de babá e você fazer um outro recrutamento, né, com essa profissional, se você entender que ela atenda, né, um perfil solicitado de um próximo cliente, certo? Se a babá faltou e não tem justificativa, ou envolveu a reprovação dela em algo que é ético, a recomendação é que realmente você descarte essa profissional, né? Que você não utilize num próximo recrutamento. Diferente disso, não foi nada ético, ela não faltou sem justificativa, né? Ela retorna ao banco de babás e num próximo solicitação de cliente que você entenda que ela atende o perfil, né? Pode iniciar, né? Dar início, a gente vai ali para o início aqui do fluxo e segue com essa profissional novamente, certo? Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui. Vamos voltar. Este é o fluxo, né? Então, do início ao final, a gente entrou em cada caixinha e eu trouxe a explicação de cada parte que compõe o nosso recrutamento e pré-seleção. E na aula 2, na aula seguinte, eu vou falar e vou mostrar aqui os documentos. Então, o formulário de atendimento do cliente, o formulário para cadastro da babá que vai compor o seu banco de babás, também o relatório da avaliação psicológica. Então, tudo isso eu mostro em detalhes na aula 2.